Jesus é meu Senhor, o que é pra você? Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 17, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Os judeus estão enciumados, estão invejosos com o sucesso da pregação de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. Eles queriam arrastar Paulo e Silas perante as autoridades daquela cidade para acusá-los de baderneiros. Os tessalonicenses, eles tinham ou seguiam vários deuses. E mais tarde, Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos dessa cidade, disse: Pois eles mesmos nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, apesar das lutas, apesar das dificuldades, os que aceitaram viveram ativamente a fé cristã como deve ser vivida. Os romanos dominaram essa cidade desde o 2º século antes de Cristo. E além dos deuses que adoravam, com o tempo passaram também a adorar o imperador. Por isso, eles estão se colocando, esses judeus, que na verdade são opositores de Paulo, estão colocando isso como algo que realmente poderia fazer com que os tessalonicenses ou os cidadãos daquela cidade se voltassem contra Paulo e Silas, porque, segundo eles, estavam pregando contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E, de fato, isso era a verdade. Naquela cidade havia uma sinagoga. Isto significa que havia uma comunidade de judeus no meio daquele povo grego. Paulo, sendo judeu, foi à sinagoga falar do Cristo, falar do Messias que eles esperavam e provava pelas Escrituras que eles conheciam que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Isso dizia respeito ao conteúdo do Evangelho,
a mensagem de salvação que traz vida para todas as pessoas. Primeiro para o judeu, depois para os gentios ou para os gregos. O fato é que esses judeus, como muitos judeus que perseguiram Paulo e os demais irmãos, estão perdendo grande oportunidade de salvação e revelam a sua incoerência na fé que vivem, quando fazem coisas que são contrárias à sua própria lei. Iniciaram um tumulto, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados para perseguirem. Que incoerência! Sabe que, às vezes, falar que crê em Deus, falar que crê em Jesus, não é suficiente. É necessário aceitar o estilo de vida dele. Ele foi maltratado, humilhado. E nós também, se realmente pregarmos a verdade, seremos também do mesmo modo maltratados e humilhados. Mas o mais importante de tudo isso é nós olharmos para a sua vitória na cruz e sabermos que do mesmo modo que ele venceu, nós também venceremos. O que não podemos, de modo algum, é agir na incoerência cristã, onde muitos se proclamam cristãos, mas vivem como esses judeus. Vivem de modo contrário àquilo que pregam. Paulo pregou sobre a morte, a ressurreição e o reinado de Cristo. A pregação de Jesus e o reino caminham juntos. Não dá para separar. Não há como fazer parte do reino sem aceitar o senhorio de Jesus. E não há como aceitar o senhorio de Jesus sem aceitar o reino dele. Na verdade, ou aceitamos o seu governo, ou não fazemos parte do seu reino. E aceitar o seu governo é aceitar o seu estilo de vida. Paulo teve grande sucesso em Tessalônica inicialmente. Apesar da sua estada ser apenas de 3 sábados na cidade, as raízes do cristianismo foram profundas. Mais tarde, de Corinto, Paulo vai escrever 2 cartas para essa igreja, enaltecendo a mudança e o exemplo deles para todas as outras comunidades cristãs. Nós muitas vezes não sabemos como será o resultado da pregação do Evangelho, mas isso não importa, porque Deus diz que sua palavra não volta vazia. Ela cumprirá o seu propósito e certamente produzirá o seu fruto. A nossa responsabilidade e preocupação deve ser apenas em comunicar, em pregar essa palavra que transforma vidas. Paulo e alguns irmãos sofreram a perseguição dos judeus e dos moradores da cidade, mas isso não impediu que eles continuassem a pregar que Jesus é o Cristo, ele é rei e ele domina. Às vezes somos levados a pensar em levar uma mensagem que simplesmente agrade pessoas, ao invés de levar o que elas realmente precisam e que vai fazer diferença para a eternidade delas. Talvez por isso não estamos transtornando o mundo como eles transtornaram, porque queremos levar palavras que agradem os ouvidos humanos, para que as pessoas simplesmente gostem de nós. As pessoas têm que gostar da verdade, porque a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade conduz para a eternidade, mas exige transformação de vida. Talvez por isso que muitas palavras de Jesus não foram agradáveis aos fariseus, porque exigia transformação de vida. Talvez por isso essa palavra não tenha agradado muitas pessoas nesse momento, porque exige transformação de vida.
De fato, Paulo e Silas e os demais que viajavam com eles transtornavam o mundo positivamente, porque pregavam que Jesus Cristo é o Rei. Cristo causa um transtorno ou alvoroço na vida do discípulo. Obviamente, esse transtorno é sempre para o nosso próprio bem. Esse transtorno que causa desconforto poderia ser ilustrado pela lagarta que tem que sair do casulo com esforço e desconforto para se tornar uma bela borboleta e voar ao invés de se arrastar. Cristãos verdadeiros não se arrastam na vida cristã, mas voam em direção aos céus, com a convicção de que o caminho de Jesus, embora difícil, é o melhor caminho a ser seguido. E por isso pregam o Evangelho, transtornam o mundo com a pregação, transformando suas vidas e vivendo como Jesus viveu, sabendo que estão mortos para esse mundo, mas vivos para Deus. Que Deus te abençoe.